O Brasil é tetracampeão da Libertadores de forma seguida. Em 2010, o Internacional de Porto Alegre enfrenta o tricampeão da Libertadores, o São Paulo, pela semifinal da Libertadores. Enquanto o Inter buscava o bicampeonato da Libertadores, o time paulista buscava o tetracampeonato da Libertadores. No primeiro jogo, o time de São Paulo ganha por 2-1 do Inter de Porto Alegre. O tricolor paulista, empurrado pela sua torcida, Alex Silva abre o placar para o São Paulo. Na cobrança de falta, D'Alessandro chuta, a bola bate no jogador de São Paulo, o Inter empata. E Ricardo Oliveira recebe a bola, finaliza e faz o 2-1 para o tricolor paulista. No jogo da volta, o Inter precisava ganhar para fortalecer o canal. Inscreva-se e deixe o seu like. Com o apoio da sua torcida e jogando em casa, o Colorado vai para cima do tricolor paulista. O Inter cria, porém o goleirão Rogério Ceni está inspirado e faz defesas salvando o tricampeão. O São Paulo vai se segurando, pois o empate o classifica para a final da Libertadores. O Inter vai criando até que consegue fazer o gol que lhe dá a vitória. Porém, o Inter tinha marcado um gol fora de casa, então no agregado foi 2-2 e o Inter se classifica para a final da Libertadores contra o time mexicano. O time do Chivas faz 1-0 e o time do Internacional consegue o empate. O time do Inter, mesmo jogando fora de casa, mesmo jogando em solo mexicano, o Internacional vai jogar em casa com a sua torcida só pelo empate. Contra o Chivas, o Inter precisa apenas de um empate para ser campeão e dessa vez vai jogar em casa com a sua torcida. Bi da Libertadores, uma obsessão. E jogando contra o time mexicano, o Internacional de Porto Alegre não decepciona. O time do Inter ganha o jogo por 3-2. O time do Chivas Guadalajara é um time de bastante tradição no futebol mexicano. O time do Chivas ganhou 12 campeonatos nacionais, ganhou 2 CONCACAF, é um time de tradição. Porém, o Internacional não dá chance ao Chivas Guadalajara. Internacional de Porto Alegre, bicampeão da Libertadores de 2010. Em 2011 é a vez do Santos de Neymar, de Paulo Henrique Ganso chegar até a semifinal da Libertadores. E o primeiro jogo é em casa contra o Cerro Porteño do Paraguai. O time do Peixe jogava contra o Cerro Porteño, um time que nunca passou da semifinal da Libertadores. O time do Cerro é um time que não tem tradição no futebol internacional. Porém, o time do Santos joga em casa com o apoio da sua torcida, vai para cima do Cerro Porteño. O Santos precisava de um resultado expressivo, pois o segundo jogo seria no Paraguai. E o time do Peixe precisava ganhar por no mínimo um gol ou 2 de diferença, pois o segundo jogo o Santos iria jogar contra o Cerro no Paraguai. O time do Santos consegue o gol que lhe dá a vitória e jogando fora de casa contra o Cerro ele poderia empatar, que estaria na final da Libertadores 2011. O segundo jogo agora é no Paraguai, na casa do Cerro. O Cerro tem o apoio da sua torcida. O time do Santos, mesmo jogando fora de casa, é um time forte. O goleirão do Cerro Porteño não estava muito inspirado. O time do Cerro lá no Paraguai é um time muito forte. O time do Cerro Porteño é o segundo maior do Paraguai. O time do Santos faz 1-0 no Cerro. Logo em seguida, o Santos faz 2-0 com a falha bizarra do goleirão do Cerro Porteño. O time do Santos chega a abrir 2-0 no Cerro. O time do Cerro chega a fazer o gol, diminui, mas logo em seguida Neymar faz 3-1 pro Peixe. O time do Cerro Porteño é insistente e não desiste. O time do Cerro chega a diminuir o jogo para 3-2. O time da Vila está prestes a se classificar para a final da Libertadores contra o Peñarol. Mesmo tomando o gol de empate, o Peixe se garante na final. O time do Santos vai enfrentar na final da Libertadores nada mais, nada menos que um time uruguaio de muita tradição na Libertadores, o Peñarol, a qual ganhou 5 títulos da Libertadores. No primeiro jogo, o Santos, jogando fora de casa, consegue empatar em 0-0. O Santos tem a oportunidade de buscar o tri jogando em casa e com a sua torcida. O jogo da volta, o Peixe vai jogar no Pacaembu, estádio do Corinthians. Porém, o Peixe conta com o apoio da sua torcida. O Peixe não quer dar mole para os uruguaios e deixar escapar o tri da Libertadores. No jogo da volta, o Peixe vai jogar com a sua torcida. O Peixe tem a chance de ser tricampeão jogando no Pacaembu. O Santos abre o placar e faz 2-0 para a alegria da sua torcida. O Peñarol faz um gol, porém termina 2-1. Santos Peixe é tricampeão da Libertadores da América. O Santos se torna mais um brasileiro tri da Liberta. O time do Santos chega a mais uma semifinal em seguida, dessa vez contra o Corinthians. O time do Corinthians consegue ganhar do Santos, mesmo o Santos jogando em casa. Final do jogo, Santos 0, Corinthians 1. Com esse resultado, o Corinthians precisa apenas de um empate
para chegar à grande final da Libertadores. No jogo da volta, o Corinthians precisava apenas de um empate para chegar à final da Libertadores 2012. Já o Santos precisava ganhar para chegar à final da Libertadores. Corinthians, como mandante, o jogo termina Corinthians 1, Santos 1. O Timão vai enfrentar o Boca Juniors na final da Libertadores 2012. No primeiro jogo, o Corinthians vai jogar no estádio do Boca Juniors, o La Bombonera. Não é fácil jogar contra o Boca Juniors, principalmente com a sua torcida na sua casa. Mesmo o Corinthians saindo atrás no placar, o Timão consegue o empate com Romarinho, que saiu do banco para empatar a partida. Segundo jogo, o Corinthians vai decidir a final em casa, dessa vez com o apoio da sua torcida. O Corinthians busca a sua primeira Libertadores na história. O Timão, com 2 gols do Emerson Sheik, ganha do Boca Juniors e é campeão da Libertadores da América 2012 pela primeira vez na sua história. Libertadores da América de 2013, a Libertadores mais emocionante de todos os tempos. O Atlético Mineiro de Ronaldinho Gaúcho vai enfrentar o New Old Boys da Argentina pela semifinal da Libertadores. No primeiro jogo, o Galo perde por 2-0. No jogo da volta, o Galo precisava ganhar por 3 gols ou mais para se classificar. O Atlético ganha por 2-0 e detalhe, o segundo gol saiu aos 50 minutos do segundo tempo, levando o jogo para os pênaltis e o Galo avança para a final da Libertadores 2013. No primeiro jogo da final, o Atlético perde no Paraguai para o Olímpia por 2-0. No jogo da volta, o Atlético Mineiro ganha por 2-0 e leva a final para os pênaltis. O Galo da Massa ganha a sua primeira Libertadores da América na história.